Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais e é claro, esse programa existe para quê? Para que nós possamos levar informações de qualidade para todos vocês. E dependemos, claro, de todos vocês para nos sugerir pautas. E nossa obrigação aqui é o quê? Atender aos seus pedidos. E quero já iniciar o programa agradecendo pela interação de vocês nas nossas redes sociais. Na semana passada nós falamos com a preocupação do quê? Da saúde emocional das nossas crianças. Conversamos inclusive com um psicólogo. E mais uma vez, nossas correspondências eletrônicas nos encaminharam para trabalharmos mais essa informação com as crianças. E é fato que aqui vocês é quem mandam. E por isso, hoje no programa, nós vamos falar de um transtorno que me chamou muita atenção. É o TOD, transtorno opositor desafiador. Por que me chamou muita atenção? Eu não conhecia o TOD, T-O-D, tá, gente? Tá aí no seu monitor. Transtorno opositor desafiador. E o que me chamou a atenção foi porque os sintomas desse transtorno, principalmente em crianças, né, é muito comum, como por exemplo uma criança que está dando birra. Exatamente, uma criança difícil de comportamento, de lidar com o comportamento. E é claro que sofrem os pais e também sofrem as crianças. Mas nesse caso específico pode ser um transtorno. Hoje o programa é um programa de alerta para pais. E olha que a gente vem acompanhando aí na grande mídia, né? No mundo todo e mais recentemente no Brasil, um adolescente que entra numa creche e mata pessoas, aparentemente sem motivo nenhum, né? Pois aquilo pode ser um transtorno. Exatamente, atenção pais. E se vocês não são pais, é muito importante vocês chamarem, liga agora, conversa, manda uma mensagem aí para os pais, quem for pai, para ficar atentos ao programa que está começando agora, tá? Como você pode ajudar as suas crianças? Como entender, como diferenciar sintomas e quando buscar a ajuda de um psiquiatra? Difícil, né? Aliás, eu nunca tinha conversado com uma psiquiatra. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Priscila Dossi. Ela que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescência. Quando a gente fala em psiquiatria, a gente já fica preocupado, né? Nossa, então a coisa é mais séria do que eu estava pensando. Tudo na vida tem uma possibilidade, ou seja, tem uma possível saída, tem uma alternativa. Tudo na vida. Nós sempre temos alternativas. Mas eu não tenho solução, eu não tenho saída. Tenho para tudo, exatamente tudo. E não é, claro, diferente com relação à ciência. Eu não vou falar mais nada não. Eu só vou pedir que vocês permaneçam comigo aqui rapidinho, tá? É um minutinho só, rapidinho, que daqui a pouquinho nós vamos abordar esse tema e vocês vão confirmar comigo que realmente é importante ficarmos atentos. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre TOD. Aliás, é um transtorno, tá, gente? Isso é muito importante nós esclarecermos e acredito que a maioria de vocês não tenha familiaridade ainda com o termo, pelo menos eu ainda não tinha falado sobre esse assunto aqui no programa. Claro que nós já falamos sobre autismo, nós já falamos sobre síndrome de Down, mas não sobre esse transtorno. É TOD mesmo, tá, gente? Aliás, nós convidamos aqui uma profissional especializada na área. Hoje, conosco a doutora Priscila Dossi, médica psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescência. Inclusive, a especialização dela é pela Unicamp. É isso mesmo, né, doutora Priscila? Já está aqui conosco. Tudo bem com a senhora, doutora? Isso mesmo, tudo jóia, obrigada. A sua formação e a sua especialização todas foram pela Unicamp? Não, eu fiz psiquiatria pela Faculdade de Medicina do ABC. E aí eu fiz a infância e adolescência na Unicamp. Engraçado. Todas elas no estado de São Paulo, mas a senhora fala conosco agora do Centro-Oeste. A senhora está em Mato Grosso. Isso. Eu fiz faculdade aqui em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados.
E aí já fiquei familiarizada com a cidade. Aí eu saí fazer a residência e voltei. Mas a senhora nasceu aí? Não, eu sou londrinense. Jesus! Passei bastante, E agora está estabilizada em qual cidade, desculpa, do Mato Grosso? Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas eu atendo aqui presencial, né? Mas eu faço atendimento online para todo o Brasil, na verdade. Aliás, uma nova realidade mundial, né? Que ampliou em muito, né, as possibilidades, inclusive do paciente, em poder ter acesso a grandes profissionais em outras localidades do país e até do mundo, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, eu preciso confessar para a senhora, agora aqui no ar, e aliás reiterar com a senhora no ar e confessar para os nossos telespectadores que eu nunca tinha conversado com uma psiquiatra especializada em infância e juventude. Em adolescência, desculpa. Infância e adolescência. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala de infância, de crianças, com algumas dificuldades de comportamento e relacionamento, nós ligamos imediatamente à psicologia, a psicólogas. Mas nunca falei com uma psiquiatra. Aliás, o próprio termo psiquiatra, e falando agora de uma forma leiga, o próprio termo psiquiatra nos remete a, digamos que, uma preocupação maior com relação ao assunto. Ou nós realmente ficamos um pouco mais tensos, né? Quando fala, tem que procurar um psiquiatra. Na sua opinião, por que isso acontece? Parece ser mais grave quando a gente fala psiquiatra, né? Mas, na verdade, assim, a gente diz que cada vez mais as crianças e adolescentes têm necessitado do papel do psiquiatra, do atendimento do psiquiatra e não somente do atendimento do psicólogo, né? Muitas vezes a gente indica o atendimento do outro, mas a gente tem tido muitas crianças que têm necessidade realmente de medicações, e as medicações quem passa somos nós. É isso que eu agora... Essa também é uma nova realidade, eu acredito, né? Sim, é isso agora que eu queria entrar nesse assunto, né? Que quando se fala em psiquiatra, se associa imediatamente a necessidade de uso de medicamentos, né? O que a senhora já antecipou, e nós já sabemos também aqui, já falamos isso aqui no programa, que a psicologia não pode fazer isso, né? Não pode receitar. Agora, aliar os dois, a senhora acha que é bom aliar os dois tratamentos, tanto a psicologia como a psiquiatria? Eu acho perfeito. Na verdade, eu acho que é um casamento perfeito. Porque eu acredito que, na minha especialidade em especial, 99% das crianças que eu atendo, assim, é uma média que eu estou chutando, mas digamos que seja isso, necessita também da psicoterapia, né? Então, eu não trabalho sem psicólogo, né? Alguns psicólogos até acredito que trabalhem sem psiquiatra, mas hoje em dia eu vejo isso sendo cada vez mais casado mesmo, né? Um atendimento mais conjunto. Quando a senhora fala hoje em dia, nós podemos ler que foi pós-pandemia ou não? Não, pré-pandemia já, mas eu vejo um agravamento com a pandemia, assim, porque com a pandemia a gente vê um aumento de casos de alguns transtornos, de algumas síndromes, né? E que a gente vê realmente uma necessidade de psicólogos, assim, a gente já necessitava antes, mas de algumas especialidades diferentes. Porque, assim, na psiquiatria da infância e adolescência nós trabalhamos muito, por exemplo, com autistas, né? E a gente prefere um psicólogo que tenha uma especialidade mais na questão do comportamento, o ABA, enfim. E agora, com a pandemia, a gente tem tido um pouco mais de transtornos ansiosos, transtornos de depressão até em criança, né? E questões até de atenção na escola. Então, a gente também precisa de outras especialidades da psicologia, né? Por exemplo, o cognitivo-comportamental, dentre outros. Inclusive, na semana passada, nós falamos sobre essa questão com o psicólogo, né, o comportamento das crianças e como nós podemos ajudá-la a manter uma saúde emocional durante esse processo. E foi motivado pelos internautas, que pediram muito que nós abordássemos sobre a criança e o adolescente. Agora, hoje, nossa pauta hoje está ligada diretamente a esse transtorno, TOD. Atenção, gente, não é TOC, tá? É TOD. É transtorno opositor desafiador. Que quando eu tive acesso a essa pauta e nós estudamos a respeito, particularmente eu fiquei um pouco confuso. Porque esse transtorno opositor desafiador,
chamado de TOD, né? Ele se confunde muito com o comportamento de uma criança, digamos assim, que seja, não é mal educada, não quero usar esse termo, mas uma criança meia imperativa, não sei. Eu achei, nossa, é muito difícil esse diagnóstico. Mas para quem ainda nunca ouviu falar, vamos começar do início, né? O que é exatamente o TOD, doutora? Então, ele é um transtorno, faz parte dos transtornos disruptivos, né? Que, no geral, assim, falando, a gente inclui aqueles comportamentos que se assemelham a birras, a comportamentos desafiadores, em especial com figuras de autoridade, mas que a gente vê que extrapola a linha da normalidade. Não é aquela birra que cessa, não é aquela birra específica. Muitas vezes é uma coisa assim, demais, assim. A gente fala que o TOD a gente olha como se fosse um comportamento extremo, sabe? E é uma criança que não respeita, no geral, por exemplo, figuras de autoridade igual professor. Não digo nem autoridade, por exemplo, um policial, né? A gente diz assim, professor, os pais, os cuidadores ou qualquer figura que tenha uma representatividade de ser uma figura que vai impor regras, que vai impor limites. A criança não tem respeito por essas figuras, né? E a criança é assim, excessivamente, é aquela criança que se você fala o não, ela faz sempre, e se você fala o sim, ela faz o não, é sempre o oposto do que você tá falando, sabe? Então, é uma coisa além do que a gente vê da normalidade, aquela criança que se joga muito no chão, aquela criança que é realmente tida por criança mal educada, por criança que os pais não conseguem cuidar, não conseguem segurar, e não é isso, né? Não é necessariamente isso. Aí vem alguns sofrimentos decorrentes disso, né? Mas vamos por etapas. A criança, em qual idade que ela pode desenvolver esse transtorno? Ela já nasce com esse transtorno? Como que é o desenvolvimento dessa doença? Normalmente é na idade pré-escolar, início da escola, sabe? Que a gente vê que as crianças precisam começar a ter aquele senso de responsabilidade, precisam começar a seguir regras, aprender, né? E não conseguem, né? E isso pode até os 7 anos. Mais tempo. Até 7, 8 anos, mais ou menos, é isso? Isso, Mas a partir de qual idade? 1 ano, 2 anos? Já começa? Não, a gente normalmente vê depois, né? Mais a partir ali dos 4, 5 anos é que a gente começa a ver quando a criança realmente assim tá recebendo aquelas ordens, a criança tem a capacidade de compreensão e assim não segue, não consegue seguir, não consegue respeitar, não consegue acatar ordens, mas nessa faixa etária que a gente começa a observar. Isso pode ser facilmente confundido com alguns sintomas do autismo e também da hiperatividade. Sim, e também podem ser síndromes casadas, né? A gente também não é incomum a gente ter uma criança que tenha TOD e seja, por exemplo, hiperativa, né? Então, porque a hiperatividade que a gente fala que é o TDAH, ele também faz parte dos transtornos disruptivos na infância. Então, é como se fossem, estão dentro do mesmo balaio, sabe? São transtornos que estão ali mais ou menos juntos. Elas já nascem com isso é uma questão genética, uma predisposição genética, ou adquirem isso com o tempo? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem, sim, a predisposição genética, né? Por exemplo, o próprio TDAH, que é o que tem um pouco mais de estudo, a gente sabe que é uma herança poligênica, que nós dizemos. E o TOD também segue mais ou menos essa linha. Mas a criança, não é que ela nasce exatamente e já desenvolve, né? No momento em que ela começa a ter a compreensão das coisas é que isso aparece, né? Que isso se desenvolve na criança, né? Normalmente a gente tem histórico dos pais de falarem: o fulano sempre foi mais chorão, sempre foi mais birrento, sempre foi mais difícil. A gente normalmente já tem esse comportamento assim quando a criança é um bebê, um pouquinho, né, pequenininha ainda. Mas que a gente vai ver realmente é quando a gente precisa da questão da ordem, de seguir regras, da responsabilidade, e a criança não consegue seguir isso que a gente orienta. A criança desenvolveu isso, foi diagnosticado, aparentemente diagnosticado pelos pais. Se não tiver um tratamento, isso tende a desaparecer? A gente tem um
um grau de remissão, mas a gente tem uma grande preocupação no não tratamento, porque a criança pode persistir com isso, e assim como nos transtornos disruptivos no geral, a criança ela tende a ter uma tendência maior para aquilo que a gente diz que são as coisas erradas. Então, as más companhias, uso de drogas, uso de bebidas, muita coisa por velocidade, o fato de não respeitar figuras de autoridade, então às vezes dá problema com justiça, polícia, né? Então a gente fala que tem uma tendência maior. A gente tem um grau de remissão, sim, mas no geral a gente fala, quanto melhor tratado, maior a chance disso remitir na vida adulta, na juventude. Isso é uma informação muito importante que nós estamos passando agora, porque antigamente, leia-se 20 anos atrás, 25 anos atrás, até 30 anos atrás, nós não tínhamos a informação que nós temos hoje, com os transtornos hoje que nós já conhecemos, e com certeza esse transtorno não passou a existir de 15 anos para cá, 10 anos para cá, ele sempre deve ter existido, né? Sim. Mas não foi devidamente diagnosticado. Então, no passado, a gente tem essa questão, e hoje é muito comum nós acompanharmos isso em toda a mídia nacional e também, claro, mundial, alguns comportamentos como, por exemplo, um adolescente entra numa creche e mata ali não sei quantas pessoas. Compra arma pela internet, quer seja uma branca ou uma arma de fogo, e ali vai tomar uma atitude dessa e ninguém entende por quê, até os pais ficam surpresos, né? E surpresos entre aspas, porque o pai convive ali, sabe como é que o filho é, né? Ele não vai desenvolver. Ou deveria, né? Ou deveria, né? Mas eu acredito que ele não vai ser, não sei se tem essa característica, né? Da pessoa a criança ter um adolescente ter um comportamento dentro de casa e fora ser completamente oposto do que é dentro de casa. Eu não sei se pode, então, mas eu queria que a senhora me respondesse. Eu queria que a senhora me respondesse esse questionamento depois do intervalo, pode ser? Vou pedir que a senhora permaneça conosco, eu preciso fazer um intervalo comercial para que nós possamos entender melhor sobre esse transtorno, que na minha opinião é um assunto muito, muito sério, assim como os demais, mas nos chama a atenção a nossa preocupação. Permaneça com a gente, por favor, doutora, mais um tempinho aqui com a gente, nos oferecendo, dedicando seu tempo para levar informação de qualidade para o nosso telespectador. Tá bom? Combinado. E daqui a pouquinho a gente volta, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, hoje estamos falando sobre o transtorno TOD, transtorno opositor desafiador. E a nossa convidada é a doutora Priscila Doss, médica psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescência pela Unicamp. Doutora, antes de entrar no intervalo comercial, eu te fiz um questionamento que, na minha opinião, realmente eu fiquei bastante curioso com relação ao comportamento de aí a gente já está falando de adolescente, né? Ou talvez criança mesmo. Um comportamento diante dos pais dentro de casa e um comportamento fora de casa. Uma criança, né, que é diagnosticada ou não com TOD, ela pode desenvolver esse tipo de ambiguidade, ser uma pessoa na frente dos pais e outra fora de casa? No geral, não. No geral, a gente avalia que esse comportamento da criança aconteça em mais de um ambiente, que não seja restrito. Então, que, por exemplo, não seja só na escola ou que não seja só em casa. Porque daí nós vamos pensar em outras possibilidades, né? Então, por exemplo, é só em casa? Será que não é um comportamento para chamar atenção? Será que não está acontecendo alguma coisa? É só na escola? Será que não é bullying? Será que não é algum desentendimento, né? Não, a gente, no geral, avalia mais de um ambiente para poder realmente falar, é isso que está acontecendo, né? Então, esse é o diagnóstico. Na minha opinião, eu acho muito difícil os pais diagnosticarem, por exemplo, que uma criança é autista. É claro que a mãe observa alguma coisa ali diferente, principalmente no autista. O autista tem um comportamento muito atípico, né? Que é se isolar, se fechar e não socializar. Na questão do TOD, a criança tem essas características de não socialização ou não? Então, é comum ter, mas não pela dificuldade em si da criança, é mais a dificuldade de manter os relacionamentos.
porque a criança ela é às vezes mais agressiva no falar, mais agressiva fisicamente, né? São crianças que não acatam regras, então são crianças que nem sempre são. A gente fala que às vezes são aquilo que a gente fala, elas são as más companhias, né? Consideradas as más companhias, né? Assim, vulgarmente falando. Então, às vezes a dificuldade na manutenção da amizade nesse sentido, né? De crianças que não conseguem manter a amizade por esse comportamento dela. E não com o autismo, não no autismo que é diferente, né? Que é a não socialização por outras questões, né? No TOD é mais relacionado a isso. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque eu estava querendo fazer algum vínculo ou estabelecer alguma característica que as mães podem ficar mais atentas, como, por exemplo, a dificuldade de socialização de crianças. Mas eu vejo que não é por aí, né? Cada transtorno tem a sua característica específica. Agora, com relação às crianças, o que me preocupa muito, e como eu mencionei no outro bloco, se você perdeu o outro bloco, gente, pode acessar o nosso site. Você vai, claro, rever essa matéria quantas vezes desejar. Mas eu realmente faço questão das mães e pais ficarem bastante atentos. E se você conhece alguma mãe ou pai, alguma criança que esteja com essas características, encaminha para elas assistir essa entrevista. É muito importante. Eu preocupo, sabe com o quê, doutora? Com a qualidade de vida dessas crianças. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos a informação que temos hoje. E as crianças eram tidas como mal educadas ou crianças que precisam de um corretivo. Isso. Naquela época ainda era muito forte o quê? Não, tem que apanhar. Né? Criança tem que apanhar, tem que levar umas chineladas, né? Porque se ela não apanhar, não melhora. E essa informação era reforçada pelo meio onde ela estava. Sabe por que essa criança é desse jeito? Você nunca bateu nela. Então, era esse tipo de questionamento. Hoje, nós lutamos para que isso desapareça, né, do convívio social ou da nossa cultura, mas nós sabemos que ela é presente. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Então, crianças assim podem sofrer muito, porque é independente, né, involuntário, é uma questão delas, né? E os pais não tendo como lidar com isso e não tendo a informação que pode ser um transtorno, vai descontar na criança e a criança vai ser agredida, quer seja fisicamente ou emocionalmente. Sim. Aí a minha pergunta, quando procurar um psiquiatra? Porque eu acho que também não deve ser uma questão muito fácil, ou não deve ser muito comum para os pais. Não, eu vou levar essa criança no psiquiatra. Geralmente falam, não, vou levar essa criança no psicólogo. Aquela associação que eu já mencionei, né? Isso. Ou existe já os pais que, não, eu não vou para o psicólogo, o caso dele não é psicólogo. O caso dele é com psiquiatra. Como é que está acontecendo isso hoje na prática, doutora? Então, no geral, a gente vai muito das informações que os pais têm, né? Eu acredito que o atendimento online facilite muito as pessoas não falarem assim, nossa, vou ter que ir até um psiquiatra. Tá? Não, faz uma entrevista online, então faz uma consulta online, que hoje em dia é possível, fica mais fácil. Mas a gente tem assim, um psicólogo que recebe uma criança com TOD, quando ele também faz uma boa avaliação, ele também tem a capacidade de encaminhar pra gente. Mas no geral, para chegar num psiquiatra, é conforme a informação que os pais possuem, né? E a gente orienta que assim, não espera as coisas chegarem naquele extremo, porque você falou das crianças sofrerem, mas a gente vê pais extremamente cansados também. Pais extremamente, assim, com um sofrimento muito importante. E aí fica aquela família toda doente, né? E aí é uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente fala, não espera chegar assim no limite do limite. Procure ajuda antes, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, mas procure, né? Hoje em dia, com os atendimentos online, a gente fala da facilidade, até alguns psicólogos fazem uma avaliação online, né? Mas a gente diz assim, não esperem, porque algumas coisas que a gente precisa até fazer no segmento da criança, a gente precisa também da colaboração dos pais, né? Então não adianta só também a criança ir no psicólogo ou ir no psiquiatra tomar medicação se os pais também não mudarem algumas atitudes. Então a gente precisa de um trabalho conjunto, então a gente não espera chegar no extremo. Acho que isso é o mais importante. Bom, então pelo que o senhor está me passando essa informação agora, o comportamento dos pais
pode sim alterar, ou seja, ajudar ou atrapalhar ou piorar essa situação, né? Com certeza. Bom, nós temos famílias hoje no mundo que são... Antigamente nós tínhamos uma formação familiar, pai, mãe, filho. Hoje nós temos outras formações. Nós temos mãe e filho, pai e filho, né? Mães e filho, pais e filhos e filho, né? Ou nós temos tutores e filhos. Então, isso pode interferir ou não. Ou é o próprio comportamento desses, vamos tratar aqui como tutores, desses tutores com seus filhos. Então, no geral, a gente, assim, não fala tanto, por exemplo, tem que ser pai, tem que ser mãe, não. Tem que ser figuras de autoridade para a criança. A criança, ela precisa de limites, né? Então, o que a gente precisa ter, quando a gente tem, que sejam 2 pais, que sejam 2 mães, ou um pai e uma mãe, ou mesmo os próprios cuidadores, que sejam cuidados consistentes. A maior dificuldade que nós temos hoje em dia é aquilo, de uma mãe ou um pai fala, não faz tal coisa, a criança vai no outro, o outro fala, pode fazer. Pronto, isso acaba com a autoridade de qualquer pai, né? Isso acaba, assim, a criança, ela fica nesse teste e ela vai indo, e a gente vê hoje em dia, assim, muitos pais cansados, né? Home office, o trabalho, e aí mais a casa, e criança em casa, e a gente vê que às vezes os pais não persistem nessa questão da limitação, de dar limites para as crianças, e isso é muito difícil, porque a criança precisa de limites, né? Então, se os pais não forem consistentes, que a gente diz, é uma grande dificuldade no manejo dessa criança. Porque aí a criança não vai ter limite, porque um dá, o outro não dá, então por que eu vou seguir? Não vai seguir, né? Eu estou imaginando uma situação. Uma criança com esse transtorno realmente é uma criança muito difícil de conviver, né, e de estabelecer limites, e os pais cansados acabam cedendo. Não, sim, faz o que você fica melhor, pelo menos, para os pais ficarem em paz, ou para ter paz, sim, na família, né? E aí a senhora acredita, então, que não é o correto? Não, porque isso vira uma bola de neve, né? A gente nunca vai resolver esse problema, né? Porque assim, a criança, ela insiste e ela continua cansando esses pais, e os pais vão cedendo, e isso vai piorando cada vez mais. Então a gente também precisa muito, o papel dos pais é fundamental no tratamento, no segmento dessas crianças. Agora também me veio um outro questionamento aqui, gente. Lembra daquilo que a gente sempre fala aqui, o Dr. Google, né? A gente sempre fala, olha, muito cuidado, né? Ou buscar uma questão lá no Google com relação à sua saúde, um sintoma, né? Porque o Dr. Google não é formado em especialista e o seu caso não é genérico, né? Da mesma forma, estou imaginando eu aqui, porque muitos pais hoje, né, para a criança ficar em paz, dão um tablet. É isso mesmo, dão um tablet. Ou dão também o celular. Não, vai brincar. Então, jogo, né, vai brincar. E as crianças, tem relatos, né, de crianças que passam o dia inteiro jogando. Porque os pais não aguentam mais, não tem nada para fazer, a criança está ali dentro, né? Também não tem nada para fazer mais, então vai brincar de tablet. Nesse caso em específico, funcionaria? Não se os pais também não fizerem uma supervisão, né? Porque assim, a criança fica livre também com o tablet, com o celular, ela pode jogar jogos violentos que só cooperam com um comportamento pior, vídeos de violência que também só cooperam com essa piora do comportamento. Então, assim, substituir digamos assim, a presença dos pais pelos eletrônicos, no geral, não é uma boa opção, né? A gente sabe da dificuldade da pandemia, porque não dá para ficar saindo, indo para vários lugares, mas a gente pode voltar um pouco para aquilo que a gente teve na nossa infância mesmo. A gente tinha jogos mesmo de tabuleiro, a gente tinha outros tipos de brinquedos, jogos de montar. Então, assim, não só as telas, né? E o problema maior das telas não é só as telas em si, mas é a tela sem o monitoramento dos pais. Porque às vezes os pais, exatamente os pais cansados, dão a tela e tipo assim, esquecem. A criança fica horas ali vendo o que ela quiser, conversando com quem ela quer, e isso é muito grave, né? Isso pode acarretar a muitas coisas piores até do que somente o TOD, né? Mas isso, então, assim, não funciona dessa forma, sabe? A gente fala que o tablet não deveria ser babá de ninguém, sabe? Pois, aliás, tem até um caso muito interessante que aconteceu com um primo meu.
Aliás, ele vai matar de eu falar isso aqui na televisão. Mas aconteceu um caso, meu primo é um pouco desligado, não vou falar o nome dele, mas ele é um pouco desligado, né? Aí, esse é meu primo mesmo, sanguíneo. Aí a mulher dele, né, estava conversando com ele e tudo, deixou ele cuidando das crianças, né? E ele tem uma menina que é muito ativa, né, a criança. Tá. E aí a mãe estava numa vídeo chamada com ele, aí ele falou, e as crianças? Ele falou, eu acho tão bem, tá todo mundo quieto. Aí ele falou, você tá doido? Você tem que olhar as crianças lá, né? Elas almoçaram e tudo. Ele perguntou para ela, quantas horas? Ela falou, são 4 horas. Esqueci de dar almoço. Aí quando ele foi ver, a criança estava realmente no tablet. Ele esqueceu da menina. Ele é completamente desligado. Eu falei, você é louco, você é doido, né? Aí a mãe já fica ali super preocupada, né? É um caso tragicômico, né? Você imagina, a criança ficar sem almoçar, né? Mas, doutor, eu queria saber qual é o tratamento nesse caso, se tem um tratamento específico, quando os pais devem buscar e optar por isso, mas eu vou precisar fazer uma nova chamada de intervalo comercial. Claro. E vou abusar da sua paciência para ficar conosco aqui mais alguns minutos. Claro, com prazer. Ok, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta, hoje falando sobre o comportamento das crianças, especificamente falando sobre um transtorno, o TOD, que aliás eu não conhecia, que é o transtorno opositor desafiador. Com a nossa convidada, doutora Priscila Dossi, ela que é médica psiquiátrica com especialização em psiquiatria infantil e adolescência. Aliás, em psiquiatria da infância e adolescência. Não é isso, doutora? Eu acho que aprendi. Isso mesmo. Durante esse esse rápido bate-papo nosso aqui na TV, mas extremamente informativo. E eu posso até salientar que é uma informação que nós estamos levando de alerta para os pais, né? Para ajudar tanto pais quanto as crianças e a família em geral. Nós falamos, e falamos muito bem durante até agora, sobre sintomas, como os pais podem ficar atentos com relação a esses possíveis sintomas, né? E que eles podem buscar ajuda, sim. Esse transtorno, especificamente falando TOD, ele tem tratamento, né? Eu acredito que sim, tem um tratamento, Sim. Né? Que é um tratamento psiquiátrico. Tem cura, doutora? A gente não fala exatamente assim na psiquiatria muito de cura, a gente fala de remissão, né? Tanto que a gente chama mais de um transtorno em si, né? Mas a gente fala que tem remissão, sim. Ou seja, a gente pode melhorar, sim, remitir os sintomas para a criança ter uma vida, assim, o mais dentro da normalidade, digamos, né, possível. Ou com menos prejuízos possíveis. É possível, sim. Aliás, nós precisamos aqui só ressaltar e abrir um parênteses com relação à explicação que você acabou de passar. Quando é uma doença, pode ter uma possível cura. Quando é um transtorno, pode ter uma possível remissão. Esses são os termos adequados? Ou não? No geral, a gente usa dessa forma. O TOD, no caso, é um transtorno, não é uma doença. Isso, não é uma doença. Então, a gente tem uma remissão do quadro. E por que não é classificado como doença? Desculpa, eu vou te fazer uma pergunta de leigo. Desculpa, não entendi. Eu estou fazendo pergunta como leigo. Tá, não, sim. É que nos transtornos mentais, a gente classifica os transtornos como transtornos. A gente não fala de doença em si na psiquiatria. Tem até umas definições para o que é patologias e doenças e tal, sinais, sintomas e tal. Na psiquiatria, a gente faz de uma maneira diferente. Tá, então nós estamos falando de tratamento. Tem esse tratamento, pode ter uma remissão que nós leigos entendemos como desaparecer todos os sintomas e nunca mais se manifestar. Isso. Ou, no mínimo, uma melhora significativa, né? Nem que não desapareça tudo, mas uma melhora importante. Administrável seria isso? A situação? Isso. Ok. A criança, né, passando por devido tratamento, já vai entrar ali numa adolescência, né, já mais, digamos assim, preparada para lidar com isso, os familiares também, ok? Ela pode ter uma inserção na sociedade normal. Normal. Esse é o nosso maior objetivo, né? Que a inserção dela na sociedade seja dentro da maior normalidade possível. Que ela consiga
estudar bem, se formar, ter amigos, se relacionar bem, não ter problemas de questão de autoridades, que a gente diz que isso pode ser um problema futuro mais grave, justiça, polícia, né? Então a gente tenta colocar essa criança dentro de uma questão que a gente chama de normalidade, né? Certo. A criança, vamos aqui sugerir um quadro, tá, específico. A criança passou por esse transtorno, os pais não tinham essa informação. Chegou na adolescência, vinda desse transtorno, quando não houve a remissão, vai ter um reflexo na adolescência. É possível fazer esse tratamento na adolescência? Com certeza. Com certeza a gente fala, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Tá? A gente precisa tratar também esse adolescente, né? Para que o adolescente possa fazer boas escolhas, para que o adolescente possa se relacionar bem, com certeza. Bom, é muito difícil lidar com uma criança com esse transtorno. Um adolescente, que eu acredito que já deve entrar em outras variações naturais da idade, que é difícil realmente o relacionamento, né, com o adolescente, Sim. pelo menos é o que relata os pais. Hormonais, né? Exatamente. Fica muito difícil convencê-lo a fazer esse tratamento. Como que um pai pode convencer um adolescente a fazer um tratamento, ou mesmo que seja uma avaliação, doutora? Eu acho que quando a gente consegue fazer uma pontuação dos prejuízos, se a gente consegue ter uma boa comunicação com esse adolescente, no geral, o adolescente consegue perceber a sua diferença em relação aos outros, né? Claro que não é todo mundo que acata, mas a gente fala, olha, você não tem amigos, você já foi expulso de, 3 escolas, porque a gente chega nesse grau, né? Você não consegue mais ficar na casa, do fulano, do ciclano, porque você não é mais convidado nem para festa, porque você não consegue se relacionar. Então, acho que agora está na hora de você ir, né, fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento. Eu acredito que pontuando os prejuízos de uma maneira, não aquela história de vou apontar o dedo em você, sabe, para você, não. Mostrando realmente com afeto, sabe, as dificuldades do adolescente, os prejuízos na vida. Eu acredito que esse é o melhor caminho para um adolescente resistente. Mas o que nós temos também muito comum são pais resistentes. Não, meu filho não é louco, eu não vou levar no psiquiatra, né? Não, meu filho não tá doido, por que eu vou procurar um psicólogo? Não, mas meu filho, não vou deixar meu filho dopado. Só que esse não é o nosso maior objetivo, né? Dopar ninguém, a gente quer tratar, a gente quer promover um bem-estar desse adolescente, né? Então, assim, a gente sabe que dopar não vai ser a solução, mas muitas vezes a gente precisa, talvez, assim, desacelerar esse adolescente, talvez tratar a irritação desse adolescente, a agressividade, aí sim a gente entra com medicações, né? Mas, assim, a gente ainda tem um preconceito muito grande, e eu vejo um preconceito, às vezes, até maior da parte dos próprios pais do que dos próprios adolescentes, sabe? Sim. Aí já está ligado à questão cultural, né? Que é, como Sim. eu já mencionei anteriormente, nós não tínhamos acesso à informação. E a palavra psiquiatra ligada à infância e adolescência significa realmente algo muito, muito preocupante. E essa questão do preconceito social também é uma coisa real. E eu acredito que seja muito difícil ou quase impossível um pai chegar numa reunião social e falar, não, meu filho hoje tem horário com psiquiatra, então eu tenho que sair mais cedo porque eu vou levá-lo a psiquiatra. Ele não vai comentar isso aí porque é uma questão cultural ligada à desinformação, né? Quando deveria ser o contrário, né, doutora? Quando um pai, numa reunião social, fala, olha, desculpa, mas eu não posso ficar até mais tarde porque amanhã o meu filho tem uma sessão com a psiquiatra, tem não sei se seria a sessão a palavra correta, ou a consulta, enfim. Mas posso tratar como consulta. Uma consulta com um psiquiatra, cedo eu tenho que levá-lo. Isso deveria ser um fato de se aplaudir esse pai. Olha, que legal que você tem essa visão de cuidar do seu filho, de cuidar da saúde do seu filho. Ele vai te agradecer muito no futuro. Esse é o pensamento correto, né? Mas infelizmente... Mas a gente tem mais o contrário. A gente tem mais aqueles que julgam. Nossa, mas o que você está fazendo com seu filho? Você está levando um psiquiatra, mas aonde você quer chegar com isso? A gente tem essa dificuldade ainda, sabe? Mais do que os apoiadores, né? E eu acredito ainda que os aspectos religiosos possam influenciar ainda muito em cima disso, né? Dessa questão, né? Infelizmente. E claro que sem Deus nós não fazemos nada em hipótese alguma. Todo mundo sabe disso, que eu sou dependente de Deus 100%. Minha vida está na mão dele, ele cuida de mim e
enfim, de todos os nossos projetos, né? Mas eu tenho que ter a consciência que Deus colocou médicos no planeta para que possa me ajudar. Colocou a ciência para me ajudar. Ele colocou e capacitou vocês estudando para nos ajudar, né? E não o contrário, porque senão vocês não estariam aí, porque tudo acontece com a permissão de Deus. Se Ele permitiu, vocês estão. Se Ele não permitiu, vocês não estão. Então, se vocês estão aí, estão com a permissão dEle, foram capacitados para Ele, para ajudar a sociedade. Então, eu acho que está na hora de nós abrirmos os olhos imediatamente para essa realidade, inclusive a ciência, de uma forma geral, a grande aliada da humanidade. Se não fosse a ciência, nós não teríamos saído da Idade da Pedra ali e ficado daquela forma. Mas ciência na Idade da Pedra, isso é um outro assunto para nós abordarmos um outro dia, que infelizmente nós não temos mais tempo. Doutora, eu preciso agradecê-la mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo, pela sua simpatia, pela forma fácil com que a senhora nos passou essas informações, e gostaria de contar com a sua presença em outros momentos, quando for possível alinharmos agendas. Eu que agradeço, assim, de coração. Para mim foi um prazer e vai ser um novo prazer ser chamada novamente. Quando quiserem, eu fico à total disposição. Muito obrigado mais uma vez, e aqui represento os nossos telespectadores também, que tenho certeza que gostaram muito dessa informação de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, e o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto quando chega ao final, porque é tão bom conversar com vocês, é tão bom trazer informações. À medida que eu vou trazendo informações aqui, eu também vou aprendendo, tá, gente? Essa é uma troca, né? Aliás, uma troca muito saudável, né? Onde nós passamos informações de qualidade, com responsabilidade e aprendemos, né? E quero continuar aprendendo, quero continuar conversando com vocês nas nossas redes sociais, aqui também na TV, nesse canal direto que nós temos, que é a nossa plateia virtual. Espero vocês com as suas sugestões de pauta. E é claro, a sua companhia na semana que vem é imprescindível. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.